A tempestade de fogo e granizo. O Egito, o maior império da época, estava coberto por uma sensação de inquietação. Era como se os próprios deuses egípcios estivessem em silêncio diante do caos que se abatera sobre a terra. Depois de 6 pragas devastadoras, que destruíram parte significativa da economia e causaram pânico entre o povo, a corte do faraó estava dividida. Alguns nobres começavam a murmurar sobre os poderes dos hebreus e de seu Deus, enquanto outros, junto ao próprio faraó, recusavam-se a aceitar a superioridade de um Deus estrangeiro. Era nesse cenário que Moisés e Arão, obedecendo às instruções do Senhor, se apresentaram novamente ao faraó. A sala do trono, adornada com ouro e símbolos de poder, parecia pequena diante da gravidade da situação. Moisés, com seu cajado nas mãos, encarou o faraó, que estava sentado em seu trono. Sua postura ainda era de desafio, mas seus olhos mostravam sinais de cansaço e medo. Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, começou Moisés, sua voz ressoando pelas paredes. Deixa ir o meu povo, para que me sirvam. Pois desta vez enviarei todas as minhas pragas contra ti, teus servos e o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Moisés fez uma pausa, deixando que suas palavras ecoassem na mente do faraó e de seus conselheiros. O silêncio era profundo, quebrado apenas pelo som distante do vento do deserto que soprava lá fora. Então ele continuou, com uma firmeza inabalável. Amanhã, se continuares a recusar libertar o meu povo, farei chover granizo como nunca houve no Egito desde o dia em que foi fundado até agora. Ordena, pois, que recolham teu gado e tudo o que tens no campo. Qualquer homem ou animal que permanecer no campo será ferido pelo granizo e morrerá. Os conselheiros do faraó trocaram olhares nervosos. Já haviam testemunhado a água se transformar em sangue, as rãs cobrirem a terra, os piolhos infestarem o povo, as moscas invadirem as casas e a pestilência dizimar o gado. Aquelas pragas não eram meras coincidências. Enquanto alguns corriam para preparar seus bens e proteger seus animais, outros, incluindo o próprio faraó, se recusavam a acreditar. Na manhã seguinte, os céus do Egito tomaram uma tonalidade sombria. Nuvens densas, de um cinza quase preto, começaram a se formar. O calor habitual do sol do deserto foi substituído por um frio incomum. Os camponeses, olhando para o céu, sentiam um presságio de que algo terrível estava prestes a acontecer. De repente, um trovão ensurdecedor ecoou pelos céus, seguido por um clarão de relâmpago. O som do granizo começou como pequenos estalos, mas logo se transformou em um rugido avassalador. Pedras de gelo do tamanho de punhos começaram a cair do céu, destruindo tudo em seu caminho. Cada impacto era acompanhado por labaredas de fogo que subiam ao céu, como se o próprio firmamento estivesse em chamas. Os campos de trigo e cevada, que ainda restavam após as pragas anteriores, foram completamente destruídos. As árvores, antes majestosas, eram partidas ao meio pelas pedras de gelo. Os telhados das casas desmoronavam, e o gado que permanecerá no campo sucumbia sob a força implacável da tempestade. Os gritos de desespero ecoavam pelas vilas, enquanto as pessoas corriam em busca de abrigo. A única região poupada foi Gósen, onde habitavam os hebreus. Lá, o céu permaneceu sereno, um testemunho do poder protetor do Deus de Israel. Mesmo os egípcios que haviam dado ouvidos ao aviso de Moisés e protegido seus bens foram poupados do pior. Mas para a maioria, a destruição era completa. No palácio, o faraó finalmente sentiu o peso do desastre. Ele chamou Moisés e Arão às pressas, sua postura altiva agora manchada pelo medo e pelo desespero. Quando eles chegaram, encontraram-no com a roupa rasgada, os olhos vermelhos de cansaço. Pequei desta vez, admitiu ele, suas palavras saindo com dificuldade. O Senhor é justo, e eu e o meu povo somos ímpios. Suplicai ao Senhor, para que cesse o trovão e o granizo, e eu deixarei vocês irem. Não ficarei mais em vosso caminho. Moisés, percebendo a insinceridade do faraó, respondeu com firmeza. Quando eu sair da cidade, estenderei as mãos ao Senhor. O trovão cessará, e não haverá mais granizo, para que saibas que a terra pertence ao Senhor. Mas sei que tu e teus servos ainda não temem verdadeiramente ao Senhor Deus. Ao sair, Moisés cumpriu sua promessa. Estendeu as mãos, e a tempestade cessou.
O céu voltou ao silêncio, mas o Egito estava em ruínas. Mesmo assim, quando a calma retornou, o coração do faraó voltou a endurecer. Ele se recusou novamente a libertar o povo hebreu, sem saber que a ira do Senhor continuaria a se manifestar de forma ainda mais poderosa. Consequências e advertências finais. Enquanto a tempestade de granizo se dissipava, o Egito mergulhava em um silêncio inquietante. O chão, antes fértil, estava agora coberto por uma mistura de gelo derretido, cinzas e plantas destruídas. O cheiro de madeira queimada pairava no ar, e os campos, antes verdes e prósperos, tinham se transformado em um cenário desolador. As poucas árvores que ainda permaneciam de pé exibiam troncos partidos e galhos quebrados. Os habitantes, tanto nobres quanto camponeses, começavam a se dar conta da magnitude do desastre. Nas vilas, as pessoas lamentavam suas perdas. Os camponeses choravam pelo gado morto e pelas colheitas destruídas. Nas cidades, os mercadores percebiam que os produtos que abasteciam os mercados tinham desaparecido. Até mesmo os soldados do faraó, que geralmente se mostravam indiferentes ao sofrimento do povo, estavam consternados. A devastação era completa, e todos sabiam que esta praga era diferente de tudo o que já haviam enfrentado. No palácio, o faraó estava em conflito. Ele sabia que Moisés e Arão tinham razão ao dizer que o Deus dos hebreus era poderoso, mas sua teimosia e orgulho o impediam de ceder. Apesar de suas palavras de arrependimento durante o auge da tempestade, agora que o caos havia cessado, ele se recusava a cumprir sua promessa. Para ele, libertar os hebreus seria admitir fraqueza, e sua posição como rei-divindade do Egito não podia ser questionada. Enquanto isso, Moisés e Arão permaneceram na terra de Gósen, esperando as próximas instruções do Senhor. Eles sabiam que o coração do faraó era endurecido e que ele não libertaria os hebreus tão facilmente. Ainda assim, Moisés sentia o peso da destruição. Cada praga era um golpe não apenas contra o Egito, mas também contra os próprios hebreus, que ainda viviam sob a sombra da opressão. Ele passou a noite em oração, buscando orientação e força para os próximos desafios. Na manhã seguinte, emissários do palácio chegaram a Gósen, convocando Moisés e Arão de volta à presença do faraó. Quando chegaram ao palácio, encontraram o governante mais abatido do que nunca. Apesar de sua postura altiva, era evidente que ele estava sendo consumido pela ansiedade e pelo medo. No entanto, sua voz ainda carregava um tom de desafio. Vocês voltaram, mas não pensem que conseguirão o que desejam tão facilmente, disse ele, olhando fixamente para Moisés. O que mais vosso Deus pode fazer? Já não destruiu o suficiente? Não restam colheitas, nem árvores. Não ameaçais, pois o Egito é forte e se reerguerá. Moisés respirou fundo, sentindo a teimosia do faraó mais uma vez. Então, respondeu com uma calma que contrastava com a raiva contida no ambiente. Faraó, não somos nós que ameaçamos. É o Senhor, o Deus dos hebreus, que fala. Ainda há esperança para o Egito, se obedeceres à sua palavra. Mas se endureceres teu coração novamente, ele enviará mais calamidades, pois não há outro como ele em toda a terra. Os conselheiros do faraó, que testemunharam as pragas anteriores, começaram a murmurar entre si. Alguns se atreveram a se aproximar do trono e sugerir que o rei cedesse às exigências de Moisés. Faraó, disse um dos conselheiros, não percebes que o Egito está arruinado? Até quando resistiremos? Liberta este povo antes que sejamos completamente destruídos. Mas o faraó, consumido por sua própria teimosia, recusou-se a ouvir. Mandou que Moisés e Arão fossem escoltados para fora do palácio e ordenou que seus servos se calassem. No entanto, a semente da dúvida começava a crescer entre o povo. 6 pragas já haviam devastado o Egito, e agora a 7ª trouxera uma destruição como nunca antes vista. Muitos egípcios começaram a questionar a autoridade do faraó e a temer mais o Deus de Israel do que os próprios deuses de seu panteão. Em Gósen, a calma permanecia. Enquanto os egípcios contavam suas perdas, os hebreus se reuniam para orar e louvar ao Senhor pela proteção recebida. Moisés reuniu os anciãos da comunidade e os encorajou a confiar no Senhor, pois a libertação estava próxima. O Deus de nossos pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, é fiel.
Ele tem ouvido o clamor do seu povo e não descansará até que sejamos livres. Mas a libertação ainda estava distante. Moisés sabia que novas calamidades estavam por vir. O endurecimento do coração do faraó não era apenas teimosia humana, era também parte do plano divino para mostrar ao Egito e ao mundo que o Senhor era o verdadeiro Deus. Na noite seguinte, o Egito inteiro mergulhou em uma quietude sombria. O povo, abalado pelos eventos recentes, esperava com temor o que poderia acontecer a seguir. E enquanto isso, nas terras de Gósen, Moisés continuava em oração, aguardando a próxima instrução do Senhor.